Bom, então, o senhor Roberto deixou uma pergunta aqui, nós deixamos um tempo aqui para você respirar, pensar polêmico, bem na resposta. Polêmico, a gente sabe que é bastante polêmico, mas nós, como síndicos, encontramos aí no mercado uma prática que a gente às vezes não entende o porquê, mas existem discrepâncias enormes quando você faz orçamentos de terceirização para condomínios. E a gente sabe que não tem milagre. Não tem almoço grátis. Exatamente. Mesmo até prestando o mesmo serviço, né? Prestando o mesmo serviço, o que tem de diferente para que uma empresa cobre muito, e não, a gente não está falando de pequenas diferenças, são diferenças muito grandes. Baixo. O que pode ser isso, Marcos? Não, a gente tem feito aí no decorrer dos anos, não é de hoje, estudos de casos mesmo, e conseguimos bastante evidências, né? Então, assim, primeiro a gente tem que seguir a base. Qual que é a base? Nós seguimos um sindicato, nós temos o CIEMACO. Então, eu estou participando de uma cotação, de uma concorrência, um auxiliar de limpeza. O mesmo salário que eu vou pagar, o meu concorrente tem que pagar. Mas vamos um pouco antes. Formação de custo, o meu preço final. Tá? A base para formação de custo não é achismo. Eu não posso chegar e falar, olha, auxiliar de limpeza, você paga o quê? É 5 mil? Eu faço por 4. Não é assim que funciona. Um empresário mesmo, que tem a responsabilidade com seus colaboradores, a responsabilidade fiscal, jamais vai fazer dessa forma. E eu já presenciei muito disso. Quando você paga para RM? Eu faço menos. Meus clientes já falaram, alguns clientes já falaram. O cara veio aqui oferecer, olha, gasta 22 na portaria, ele faz a 15. Como faz a 15? Vamos lá. Começo. Salário. Auxiliar de limpeza. É o piso CIEMACO. Se eu pago, a sua empresa paga, os concorrentes é o mesmo. Os encargos trabalhistas podem variar um pouco, mas basicamente bem próximos ali, tá? Os benefícios são iguais. Vale refeição, vale transporte. O PLR, que é estabelecido pelo sindicato, é obrigatório pagar, são os mesmos. Os impostos são os mesmos, praticamente. O que vai variar? Taxa administrativa. O que eu costumo fazer para o cliente? Jamais a gente vai falar de um concorrente. Jamais eu vou citar, olha, ele está errado. Eu sempre mostro. Quando há esse questionamento, Marcos, gostei muito da RM, mas o seu preço está muito acima dos demais. Eu sento com a minha diretoria e peço para eles liberarem a planilha aberta de custos. E evidencio para o cliente, o futuro cliente, que dentro da lei nós somos os mais baratos. Eu consigo evidenciar. E o que ocorre muito, os concorrentes se negam a apresentar a planilha aberta. Quando você se nega a apresentar algo, tá? Então a gente não vai falar do concorrente. Eu mostro assim, olha, a lei é isso. Aí depende do outro lado também. Alguns anos, ou no decorrer dos anos, eu converso bastante com a nossa diretoria, o seu Roberto, o seu Rafael, que eu acho que tem os dois lados. A gente também tem que escolher o cliente. Não escolher o cliente, mas assim, nós temos uma linha de conduta. Nós temos que agregar clientes que têm a mesma linha, que gostam da coisa correta. Porque eu já fui participar de cotações que, por incrível que pareça, Marcos, olha, vou te abrir. A empresa está aqui, a gente paga mais barato porque ela só fatura metade em nota do serviço prestado. Como assim? Bom, metade ele coloca em nota fiscal, outra metade eu pago por fora. Desculpa, esse cliente ele concorda com a coisa errada. Planilha aberta de custos, você consegue verificar lá na portaria onde se apronta mais, tá? Se a nona hora está calculada errada, se o adicional noturno, que são situações distintas, tá? Poucos sabem disso. A venda consultiva é feita para fazer orientação. Às vezes, numa apresentação de venda que nós fazemos, é mais para orientar o síndico e membros do conselho dessas pegadinhas, o que eles têm que observar para pedir uma cotação para uma terceirizada. Porque normalmente fala assim, olha, aqui eu tenho uma portaria 24 horas e uma limpeza. Manda. Ele não sabe que a única escala permitida hoje em turnos de 12 horas é 12 por 36. Mas tem culpa da terceirizada. Porque a terceirizada, às vezes, direciona de uma forma errada. Ele acredita. Então, vamos lá. Formação de custo. Tem muita sonegação. Eu já peguei casos de
o cálculo na hora, adicional noturno estarem corretos, quando chega na parte de tributação, que é a parte de imposto. Gente, eu posso não concordar com o imposto que está sendo pago, mas o cumprimento disso não é opcional. Ou você é correto ou você não é. Você tem que pagar os seus impostos. Como você não tem caixa 2, a gente não tem caixa 2. Como é que você vai fechar a sua parte contábil? Você vai criar uma pendência, seja para você ou seja para o cliente. Então, quando chega na parte de impostos, a parte dos recolhimentos, onde a gente vê as maiores discrepâncias. Então, você tem lá o final que o governo, dependendo da cidade do ISS, 13,25, 14,25. Eu já peguei, quando o concorrente consegue ter acesso, o cliente fala, olha, Marcos, você está passando isso, mas o seu concorrente está colocando aqui 7%, 8%. Eu não vou falar para o cliente que a outra empresa está errada jamais. Eu falo, leve ao seu contador, leve à sua administradora. Se tiver alguém do conselho que seja, ou que tenha uma pessoa imparcial, peça para ele avaliar. Porque em muitos casos também, em alguns casos tem muito conhecimento, mas eu já vi muitos casos da administradora não ter também a expertise. Porque só nós da área de terceirização a gente consegue ver, identificar algumas artimanhas. E, gente, assim, o condomínio é solidário. Quem paga a conta é ele também. Recentemente, eu peguei uma situação desses que chegam, eu faço, estava mais caro que o nosso. Daqui a pouco vem, olha, fez a apresentação, eu faço tanto a menos. Não tem almoço grátis. Se você fecha um cliente abaixo do custo mínimo, concorda que o empresário não quer ter prejuízo, vai sair do bolso de alguém. Ou ele vai pagar por fora os funcionários de alguma coisa, horário de refeição indenizado, ou não na hora, ele vai pagar em dinheiro. Aí você cria um passivo trabalhista. Aí o cliente fala assim, o que eu tenho a ver com isso? É problema da empresa? Não. Você responde solidariamente. No caso de uma ação trabalhista, o condomínio, o contratante, é garantidor do pagamento. E aí vem aquele velho ditado, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Eu tive caso de clientes que vieram para nós, que na primeira visita, virou tá estudo de caso, tá? Não vou citar o nome do cliente, mas não nos contratou porque nós estávamos muito acima dos demais. Levei planilha aberta, expliquei, mesmo assim não passou. O segundo ano pediram cotação de novo. Novamente. Terceiro ano, novamente, foi pela TLS. Eu falei, tá, uma desculpa, não vou mais não. Todo ano, tá? Falou, Marcos, vai, porque eles tiveram problemas. E o que eu ouvi quando eu cheguei com a cotação, porque a gente sempre eu passo referências dos clientes. Não é o Marcos que está falando que a RM é correta. Eu sempre vou falar isso porque eu acredito na minha empresa. Os meus clientes estão falando que a nossa empresa é correta, porque não tem dor de cabeça. As administradoras falam, eu gosto da RM porque vocês não dão novidade. Como assim? Nenhum funcionário de vocês liga para a gente reclamando de salário atrasado, que o Vale Transporte está caindo no meio do mês, que está dobrando escala e recebendo por fora. Tá? Aí, voltando a esse cliente, a Thelma falou, não pode ir lá que com certeza vão fechar. Tomaram problema e tiveram que pagar processo da terceirizada. O que eu ouvi quando eu cheguei lá, claro que nós negociamos, tal, deveríamos ter contratado vocês na primeira vez. Eu já vi empresa que não recolhe o fundo de garantia, quer dizer, também é um modo aí de baratear o custo. Né? Vocês têm... Hoje a situação está... nós tivemos a reforma trabalhista. Sabe que a legislação voltada à terceirização, as regras são muito firmes, são muito corretas. O cumprimento delas, às vezes a gente fica admirado como que se o nosso mercado às vezes age de forma irregular e a gente acaba tendo um trabalho maior. Primeiro é o trabalho consultivo de orientação do nosso cliente e aí sim, o segundo ponto é vender RM. Primeiro a gente tem que mostrar para o cliente o quê? E a gente sempre pede a oportunidade. Saindo um pouco dessa parte de internet, vamos conversar pessoalmente. É um bate-papo de esclarecimento. É o momento que a gente se dedica para orientação. Tá? E o barato sai caro. Tá? É como você falou, não tem almoço grátis, algum lugar vai sair. E sabe quem acaba falando? Quem acaba nos falando, quem acaba entregando, é o próprio funcionário. O funcionário chega no síndico e fala, como a gente já teve casos. Olha, não dá para o senhor ver com a empresa para colocar uma escala regular aqui? Porque eu estou fazendo um turno de 12 horas
vai 4x2, 5x2. Gente, turnos de 12 horas consecutivas é proibido. Você tem que ter um descanso de 36 horas. O próprio funcionário da terceirizada foi alertar o síndico. Olha o risco. Tá? Ô, Vanderlei, bom, você falou da Thelma, ela está aqui assistindo, fez 2 perguntas, tá? A primeira é se a RM tem o serviço de portaria remota. A portaria remota, nós estamos entrando agora no mercado, tá? Nesse novo segmento. Já estamos aí na ativa. Isso é tá? novidade, hein? Estamos começando. A novidade, a gente assim, nós estamos cautelosos na divulgação, por quê? Nós ainda estamos nos adaptando. Tá? Nós temos já a condição de fazer a implantação da portaria remota, nós temos todo o know-how, a estrutura, mas a gente não pode esquecer do nosso carro-chefe. Não que seja ruim a portaria remota, mas a RM preza muito. Eu sempre falo isso para o meu filho. Sempre quando eu fecho um contrato novo, eu falo, filho, hoje eu consegui emprego para 4 pessoas. Tá? Hoje eu consegui emprego para 6 pessoas. Então, você tem o lado comercial, você tem o lado de fornecer o serviço. Mas você não pode esquecer que na ponta tem um ser humano. E você dando uma oportunidade, fazendo uma troca justa, o que é a troca justa? Eu garanto a ele que toda a parte legal eu vou fazer corretamente. O que eu peço dele? Que ele faça o que foi comprometido. Tá? E quando nós atraímos bons profissionais, por isso que eu falo, os bons se atraem. Então, a gente atrai os bons profissionais, ele reconhece e nos indica. Nós já tivemos casos, e é muito gostoso. Eu já tive clientes que vieram para a RM, que foram visitar um condomínio cliente, chegaram na portaria e perguntaram: como é a sua empresa? Que funcionário que fala bem da empresa? E com muito orgulho, esse cliente me ligou pedindo uma visita. Isso é muito prazeroso para nós da RM. Você pode fazer uma visita aqui no meu condomínio? Eu estou com uma necessidade, eu queria ouvir você. E na visita ele fala, olha, o condomínio foi em condomínio tal, o funcionário tal me falou muito bem da sua empresa. E para nós isso é um orgulho, porque há um hábito de alguns brasileiros de falar mal do seu empregador. Porque o empregador é quem corre o risco, ele esquece disso. Na pandemia, nós tínhamos o seu Roberto para recorrer, os donos da RM, não aperto. E os donos da RM tinham quem para recorrer? Ninguém. Então o risco é deles. Tá? Então é isso. Bom, a Thelma deixou mais uma pergunta, fez um comentário, aliás. Doutora. Ela fala que é interessante, né, destacar a responsabilidade da empresa quanto ao passivo trabalhista e também os cuidados com observar a legislação, principalmente quando se fala de insalubridade, né? Nós temos isso também, mas é bom. Eu sei que o nosso tempo é meio curto, tá? Os assuntos são extensos. Mas é bom frisar assim, são situações básicas que o cliente não é nem na contratação, é aquele início de captação de empresas que ele vai cotar. Pesquisar. Nós temos requisitos mínimos. Um exemplo, nós temos regras. Empresas terceirizadas acima de 100 funcionários, ela tem que ter no seu contrato social capital mínimo R$250 mil. Tá? Então você tem estipulado. Tá? E você tem que comprovar isso. Esse é o primeiro passo. Nós já tivemos casos que eu orientei o síndico, ele falou, olha, um concorrente seu, a gente puxou aqui R$5 mil. Eu falei, poxa, ele alega que tem 2 mil funcionários, o capital social de 5 mil. Poxa, Marcos, mas que problema vai me dar? Eu falei, olha, talvez não te dê problema nenhum, mas você confia, você concorda em colocar uma empresa para cuidar de pessoas que não cumprem a lei? Tá? Se ela não é correta consigo mesmo, vai ser com você ou com os funcionários. Tá? Vamos falar em questão de insalubridade. Periculosidade é mais insalubridade. A gente tem muitos casos em que há abusos, um exemplo, ou negligência também. Às vezes o condomínio libera o funcionário para pegar as latinhas, o reciclável, para tirar, para vender, para ganhar um dinheirinho extra. Mas tem que ser feita uma análise pela segurança do trabalho da empresa terceirizada. Se envolver insalubridade ou uso de EPIs específicos, o cliente tem que ser notificado, o valor tem que ser revisto, os direitos do trabalhador eles têm que ser pagos, tá? E o contrato ser feito de forma correta. Como eu falei em algum momento, o trabalho em altura. Nós vamos executar o trabalho desde que seja da forma correta. Onde a gente tem muito questionamento, poxa,
Na outra empresa sempre foi assim. Uma vez eu ouvi de um ex-cliente assim, ele acabou tirando a gente. A RM é muito frescura. Ele pegava o meu funcionário e fazia a limpeza de uma laje de entrada de prédio, sem a gente saber. Onde a segurança do trabalho foi, que ela faz as vistorias e viu o nosso funcionário. Ele se sentiu coagido, claro, foi advertido, mas não pode. Tem que ter o treinamento em altura, em alguns momentos você tem que ter o pagamento da insalubridade e até os EPIs têm que ser específicos. Então não pode se brincar com isso. Não pode esquecer que nós estamos falando de vidas, né? Além da questão trabalhista, é a vida, né?